Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa envolvê-los com muito carinho, com muita luz e muita paz. Este é o quadro Momento do Evangelho no canal do Lar Ismael no YouTube. Nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, hoje com o item 19, o mal e o remédio. Este é um item que toca profundamente em nossos corações, em que nós precisamos meditar bastante em cada palavra que aqui foram trazidas pelo nosso querido Allan Kardec. Na Instrução dos Espíritos, ele coloca então este item muito importante para todos nós. O mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que viveis causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumelha, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, a par da eterna glória reservado ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscai consolações para os vossos males, no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para a suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que, quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se, na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, entoardes hino ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova.
Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo, ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe são as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela plainará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventura. Santo Agostinho, Paris, 1863. Como eu disse, é um item que traz muitas perguntas e muitos esclarecimentos e traz para nós o remédio que ele coloca muito claramente, que é a fé. Mas, diante dos problemas que nós vivemos, um leigo, para entender o sofrimento, é muito mais difícil. Quando nós buscamos saber a origem dos nossos sofrimentos, das nossas dores, das nossas aflições, e buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora e esclarecedora, porque ela nos mostra a origem dos nossos problemas, mas também mostra a consolação, como nós devemos sair deste problema. Neste item ele está mostrando a fé. Mas nós encontramos no O Consolador uma página muito bonita, são crônicas e artigos, de 21 de junho de 2009, escrito por Jane Martins Vilela, que é de Cambé, no Paraná, chamada Doloroso Remédio. Uma casa miserável, num lugar onde quase todas são assim, no meio do sofrimento econômico social intenso, e no meio destes também o sofrimento moral. Nossa equipe adentrou aquela casa para visitar um bebê de 4 meses. Lá, a mãe encontrava-se num estado de desequilíbrio emocional intenso, simplesmente porque o bebê havia engasgado. É pessoa, a mãe, portadora de doença psiquiátrica grave, e o juiz da vara de família já lhe tinha tirado 4 filhos anteriores. O pai, de comportamento difícil, agressivo, violento e usuário de drogas, naquele dia, ao fazermos a visita, o pai estava lúcido, ele quem está cuidando do filho, porque a mãe realmente não tem condições emocionais alguma para isso. O pai queixou-se que não pode se ausentar de casa em nenhum momento, desde que o bebê saiu da internação hospitalar, porque simplesmente ela entra em desespero por não saber como tratar a criança. Ela repetia mesmo: eu não sei cuidar, não consigo, completamente em desequilíbrio. O bebê com microcefalia, ou seja, cabeça muito pequena, epilético, usava sonda nasogástrica, porque aos 4 meses ainda não aprendeu a sugar. A despeito de todas essas dificuldades, quando olhamos, verificamos o olhar. Que olhos lindos, cheios de vida, ainda não comprometidos em sua expressão, demonstrando lucidez no olhar, apesar da microcefalia e da epilepsia. Os cílios magníficos, enormes, sobressaindo, mais altos do que a sobrancelha. Naquela família, chances de sobrevivências difíceis, chances de recuperação mais difícil ainda. Ouvimos que o juiz tinha ficado na dúvida se punha a criança numa casa-abrigo ou se deixaria com a família. Optou pela segunda opção.
Até quando? Não sabemos. O Espiritismo nos esclarece, sim, e entendemos casos como o dessa família que aqui colocamos. É bem difícil, mas como nós temos lá no início do nosso Evangelho as perguntas que Santo Agostinho fez, né? E a primeira ele diz assim: será a terra um lugar de gozo e paraíso de delícias? Isso nos remete ao capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo: há muitas moradas na casa do meu Pai. E nós sabemos qual é a destinação da Terra, que é um planeta de provas e expiações, onde aqui nós encarnamos e reencarnamos para que possamos ir corrigindo os nossos percursos que nós desviamos da lei de Deus, né? Contraindo dívidas, e aqui nós estamos para procurar sanar essas dívidas. E como contraímos dívidas pesadas no nosso passado, ou mesmo praticando hoje algumas ações equivocadas, trazemos sofrimentos para os outros e para nós, e aí nós vemos para reparar. E a terra serve para que nós possamos então aqui reparar todas essas dificuldades que nós criamos e possamos ir progredindo, trabalhando, observando fielmente a lei de Deus. Como nós não fazemos isso, nós escolhemos essas provas difíceis, como está no nosso Evangelho. Nós escolhemos as provas para poder vir aqui e nos libertarmos desses pesos amargos que nós fomos contraindo durante as nossas encarnações anteriores e hoje ainda, em alguns casos, pecando, cometendo novos delitos, acumulando então provas difíceis para o futuro. Quando nós vamos verificar aqui no texto que eles nos colocam, que assim, ao vermos tudo aquilo, a situação daquela carne, pensamos, porém, na justiça da reencarnação. Por que nós pensamos na justiça da reencarnação? Porque, meus amigos, neste momento, a justiça de reencarnação representa a justiça divina. Nós viemos, praticamos o mal contra alguém, e aqui nós voltamos para reparar o mal a esse alguém. Reparando o mal, nós quitamos os nossos débitos e aí vamos progredindo. Estamos para quitar os nossos débitos e progredir. Isso não significa, a gente não consegue ver nisso a prova de amor de Deus, que não nos relega, como se dizia no passado, a um inferno onde eu vou queimar eternamente, quando não tenho mais como ressarcir os meus erros, pagar as minhas dívidas que eu contraí, eu sou condenado definitivamente. Não. Ele nos dá a oportunidade, tantas quantas forem precisas, para que eu venha aqui e possa então, né, caminhando, fazendo o contrário do que eu fiz, se eu fiz o mal, procurando fazer o bem, fazendo o bem àqueles a quem eu fiz o mal, né? Àqueles outros que vão vir conviver comigo, e aí eu vou mudando meu perfil, eu vou sofrer, mas eu vou sofrer resignado, porque sei que a partir dali, eu passando por esse sofrimento, eu vou encontrar um caminho muito mais leve, suave e equilibrado. E ele faz algumas perguntas. É uma escolha do espírito essas encarnações difíceis? Uma imposição? Em muitas vezes é a escolha do espírito. Em outras, quando o espírito ainda não tem condições de discernir o que seria melhor para ele, os espíritos amigos, com a autorização de Jesus, de Deus, eles vêm e criam faz um plano de uma reencarnação que vai ser importante para aquele espírito, para que ele possa passar por aquela situação e continuar o seu trajeto rumo a Deus.
uma necessidade, não tenhamos a menor dúvida. É uma necessidade passar por aquilo, porque assim nós vamos dar valor ao bem, à caridade, ao amor, ao próximo, e não vamos cometer novos deslizes, e aí vamos começar a crescer. Não é? Na questão 132 do Livro dos Espíritos, vemos a resposta dada por eles a Kardec. Ele diz assim, de que a encarnação é nos dada como finalidade para alcançarmos a perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Então, toda encarnação que eu tenho é para que eu possa progredir. E dizem os Espíritos que em toda encarnação, mesmo que eu consiga só um pouquinho, mas eu estou caminhando, eu estou progredindo, até alcançarmos a perfeição. Por isso, há a necessidade de eu reencarnar quantas vezes sejam necessárias. Mas para alcançar essa perfeição, tem os indivíduos que sofreram todas as vicissitudes da existência corporal. Se eu vim para cá, eu vou passar pelas dificuldades. Dificuldades que eu criei, dificuldades normais do ambiente, né? Que é inerente à minha vontade. Né? Mas se eu souber passar, como ele colocou lá, que o único caminho que tem para que eu possa melhorar a minha condição, livrar-me desse sofrimento, é a fé. Porque a fé descortina um novo horizonte. Porque a fé não é eu crer, a fé é eu saber. Então eu não creio em Deus, eu sei de Deus. Eu não creio no amanhã, eu sei o amanhã. Ele existe, é palpável. E Deus também, para nós, é palpável na sua magnanimidade, no seu infinito amor, na sua onipotência, onipresença. Então, quando nós começamos a compreender tudo isso, nós vamos adquirindo a certeza de que se eu vou passar bem, como fez Jó lá, agradecendo a Deus porque ele tinha tudo, e de repente ele foi levado a uma situação de completa pobreza, jogado numa estrumeira, como eles colocam, e ele vai então, neste momento, agradecer a Deus por ele ter provado esse irmão. Olha que coisa mais bonita, e é isso que nós precisamos fazer. Nas nossas necessidades, sermos firmes, termos a certeza que vamos passar, mas nós temos os nossos amigos espirituais ao nosso lado e nós devemos ir buscá-los. Então, na hora da dor, vamos fazer o exercício de elevar os nossos pensamentos a Deus e ir até Ele para buscar esse alívio. E tendo a certeza, a fé de que seremos atendidos. Na questão 133A, ensinaram que as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Nós começamos a perceber que eu só sofro porque sou imperfeito. E sendo imperfeito, eu acabo fazendo uma série de coisas desagradáveis contra o próximo. Eu vou utilizar o meu orgulho, eu vou querer poder, eu vou querer riqueza, eu vou querer sensualidade, eu vou me perdendo nesse caminho que vai cobrando um peso muito forte e eu vou me enchendo de impurezas. E aí eu tenho que voltar à beleza da reencarnação, o amor de Deus por nós, trazendo-nos a oportunidade de corrigir os nossos caminhos e assim caminharmos através do sofrimento, mas depurando-nos. Como acontece com o diamante puro, cru, ele tem que passar pelo esmeril para adquirir aquela beleza, tirar as impurezas. E isso somos conosco. Na pergunta 258, comentam
que é o próprio espírito que escolhe o gênero de prova por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Dando ao espírito a liberdade de escolha, Deus lhe deixa a responsabilidade pelos seus atos e suas consequências. Então, quando nós dizemos, mas eu não sei o que eu fiz para merecer isso. Vamos, nesse momento, parar, pedir a Deus que Ele nos auxilie a buscar o entendimento de por que eu estou passando por esse problema. E lá no íntimo, nós sabemos que nós necessitamos dessa situação amarga, porque nós, em algum momento, criamos esta situação. Então nós não podemos ver Deus só quando estamos bem, não. Nós temos que buscá-lo nesses momentos. E Ele nos deixa a escolha da prova. Aí a pessoa diz, não, mas se você acha que eu ia escolher isso? Lá no Evangelho diz que quando nós planeávamos lá na pátria espiritual, nós vemos com outros olhos. Mas não é que é por questão de olho do espírito, olho do corpo, não. Nós não tendo o corpo físico, tudo se aclara. E as reencarnações passadas surgem. Aquela que se findou e a anterior também surge em nossa vida. E nós começamos a verificar a necessidade de voltarmos. E ali nós constatamos os tamanhos dos nossos erros, o que nós precisamos fazer para poder sanar este problema que nós criamos. E aí nós utilizamos do nosso livre-arbítrio e pedimos a reencarnação. Escolhemos o corpo, fazemos todo um planejamento junto com os espíritos, e não raro eles nos dizem que nós às vezes pedimos coisas que não vamos conseguir, porque nós vamos no tamanho dos nossos débitos e queremos logo pagar, mas a gente não consegue pagar a atacado, tem que ser no atacado nós conseguimos fazer toda aquela confusão, mas nós vamos ter que fazer em várias reencarnações, e o amor divino é tão grande que os espíritos nos dizem que em certas situações nossos erros são tão graves que nós não temos condições de passar por uma experiência que possa sanar este erro. Que nós vamos fazendo novas reencarnações, adquirindo um peso moral, para quando tivermos força, aí sim, nós vamos passar vamos ter aquela experiência para terminar com esse débito. Vejam como Deus é magnânimo, como Ele é misericordioso. Porque se fizesse antes, nós não conseguiríamos, agravaríamos a nossa condição futura. Nós estamos aqui trabalhando para o nosso futuro. Temos que fazer muito bem feito hoje para que o amanhã seja leve e solto. Na questão 264, dizem que o espírito escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação desta e a progredir mais depressa. Uns impõem a si mesmo uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar pelas paixões inferiores que uma e outro desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão para sustentar no contato com o vício. E são assim que são feitas as nossas escolhas. E não nos espantemos de, mas eu vou pedir uma coisa assim, pedem porque a nossa visão, a nossa razão do outro lado é diferente daqui. Quando nós estamos sofrendo, não vamos dizer nunca mais o que eu fiz para merecer tudo isso. Vamos dizer, Senhor, dai-me força para que eu possa passar por esta situação e que eu quite esse débito necessário para destravar-me e eu começar a caminhar para o futuro, para a perfeição. Mas também
A doutrina, ela é consoladora. Ela só não nos mostra só as coisas difíceis. Tranquilizemos então os nossos pensamentos ante as dores e sofrimentos inenarráveis do mundo. Deixemos a compaixão nos atingir e olhemos o nosso próximo com um sentimento com que gostaríamos que olhassem, perguntando a nós mesmos. Muitas vezes nós vemos as pessoas passarem por grandes provas, como no caso da história, ou muitas vezes as pessoas largadas nas ruas, e nós passamos ao largo. Às vezes é um vizinho, alguém que nos ofendeu e nós não queremos ajudar. Vamos olhar para esses nossos irmãos e ver dentro daquele sofrimento, aí nós vamos olhar para nós e perguntando assim: o que Deus gostaria que fizéssemos para diminuir essa dor, esse sofrimento? O que está em nosso alcance fazer para que sejamos um bálsamo a diminuir amarguras, a dor, um remédio para as consolações? Então nós, mesmo passando por dificuldades, por dores, por sofrimento, devemos passar com resignação, com coragem, obedientes à lei divina e assim, auxiliando o nosso próximo. Eu estou passando pela minha dor e ajudando o próximo. Eu me recordo do nosso querido Chico Xavier, tinha muitos problemas de saúde. Divaldo Pereira Franco, muitos problemas de saúde, dores atrozes, mesmo assim, trabalhando 16, 18 horas por dia, servindo ao próximo. Esses missionários, todos aqueles apóstolos com muitas dores, com muitas dificuldades, trabalharam plantando o reino de Deus no coração do nosso próximo. E é isso que nós devemos fazer. Plantar no nosso coração. Não ser egoísta. Então já que eu tenho que passar, né, pelas coisas, eu vou passar, não vou reclamar. Não é só isso. Se eu quero criar um futuro brilhante para o meu espírito, para mim, eu tenho que passar resignado, obediente, mas trabalhando. Não a resignação parada. Nós temos que ser ativos, procurando auxiliar o nosso próximo. Então, meus queridos irmãos, existe uma forma. Santo Agostinho, ele nos trouxe, na pergunta 919, ele vai nos mostrar que quando nós buscamos conhecer a nós mesmos, nós vamos libertando-nos, porque nós vamos vendo os nossos defeitos. E aí nós vamos trabalhando em cima desses defeitos. Trabalhando em cima dos defeitos, nós estaremos criando muito mais virtudes, porque eu vou lutar contra o orgulho, contra o egoísmo, eu vou ajudar o meu próximo, eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo. Então, meus queridos, o único remédio que nós temos para as nossas dores é a fé. A fé que é a irmã da esperança e da caridade. Quando eu acredito, eu consigo libertar-me deste peso que oprime o meu espírito pelos erros do passado. Então eu vou sofrer resignado, vou passar por todas as dores, mas eu vou ficar olhando para o meu irmão, ou pelo meu irmão, vou procurar ajudá-lo, assim como nos ensinou Jesus. Então, meu irmão, para a dor, o remédio é a fé.